agradecer aqui mais uma vez a presença, a participação do secretário de Saúde de Maracanaú, Torcápio. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Ana. Prazer mais uma vez estar com você e toda a sua legião de fãs e ouvintes. Estamos aqui para esclarecer, não é, as dúvidas, as indagações da saúde pública, que é o nosso maior foco aqui da nosso encontro aqui na rádio. Gente, como eu falei com o Torcápio, eu liguei para ele nessa semana e disse assim: meu amigo, me diga uma coisa, cada pessoa tem uma informação diferente e hoje em dia até a imprensa mesmo está passando informação. É incrível como tem tudo no SUS, mas como nem todo mundo tem acesso, sabe onde procurar. O jornal de uma hora de uma emissora diz uma coisa, o jornal de outra emissora diz outra. E o que interessa é aqui a nossa região, né? E eu disse assim, me diga, queremos saber o que está acontecendo, a verdade, né? Torcápio, então é um prazer abrir para você. Foi uma enorme satisfação quando você disse que queria vir falar aqui com a gente. Então, deixo agora a voz com você. Perfeito. É bom esclarecer a situação de Maracanaú, a questão Covid, que ainda continua e vai perdurar ainda muito tempo. Esse novo coronavírus, que nós sabemos que não existe vacina, que o único remédio, entre aspas, é a prevenção, os cuidados no uso de máscara, no evitar aglomeramento, o distanciamento. Isso vai ainda ter que ser um protocolo até pessoal de cada cidadão e cidadã. Porque se o vírus não tem vacina e o contágio, além de ser muito agudo, é um vírus de uma contagiosidade muito grande. Tanto é, Ana, que olha aqui a matemática. Todo feriadão, onde o aglomeramento aumenta, quando a multidão de pessoas que tem o lazer, como a válvula de escape, os estresse, etc., esse encontro dessas pessoas, um número absurdo e sem máscara, resulta no aumento de infecção. O que nos agrada epidemiologicamente, eu trago até para você, é que os óbitos, graças a Deus, eles caíram vertiginosamente. Tanto é que nós estamos aqui na sua frente aqui com o relatório de outubro. Outubro mostrando aqui os óbitos confirmados. Você pode observar que desde a 31ª semana, do dia 26 de julho, nós tivemos nessa semana 2 casos, na 32ª 1 caso, na 33ª 2. Isso por semana? Isso semanalmente. Olha aí, Marcos. Então, o que eu quero mostrar aqui, os óbitos de Maracanaú, eu estou com um documento mostrando epidemiológico, a semana que aconteceu o maior número de óbitos foi na semana 40ª, de 27 de setembro a 3 de dezembro, 3 óbitos. Inclusive pessoas já de idade bem avançada, que já tinham comorbidade. Por ter comorbidade e mais vulnerável, o Covid infeccionou e agravou a situação sanitária da pessoa e ela veio a óbito. O número de casos também mostra aqui para você que nós tivemos o pico dos casos foi de maio, exatamente na 20ª semana epidemiológica, 10 de maio a 16 de maio. Essa semana aqui nós tivemos 690 casos confirmados. Em uma semana? Em uma semana. Eita, gente, aí você está vendo aqui, na última semana, 43ª, de 18 de outubro a 24 de outubro, 51 casos. 24, isso foi semana passada, então? Semana passada. 51 casos, se dividir por 7, isso aqui vai dar 50 dividido por 7, 44 casos. Por dia. Aliás, para ser mais preciso... Deixa eu calcular. 7 vezes 2, 14. Isso numa semana, 51 dividido por 7. Aí você vai ter... 7 casos. 7 casos. 7 vezes 7, 49, 7,3 por aí. Isso. Então, isso, assintomáticos, sem maior gravidade. Eu vou dizer por quê. Olha, gente, ele está com a tabela aqui na minha frente. Algo que eu observei, na semana passada, 51 casos. Na semana anterior, 71. Da semana anterior... 51, 46, quer dizer, mais ou menos você vê que sempre caindo. Não há um gráfico maior. Agora, estamos em instabilidade, né? Exato.
Agora, qual é o grande feito, digamos assim, estratégia da Secretaria de Saúde? Todos os postos de saúde, os 28, abertos até 16 horas, mas nós temos o AB 24 horas junto com o Hospital de Maracanaú e com a UPA. Então, início de qualquer sintoma gripal, medicamento imediato. Azitromicina, prednisona e a dipirona caso febril. Esse trabalho de você fazer o diagnóstico precoce do problema com a medicação, que é chamada uma medicação, até para as pessoas entenderem, é uma medicação preventiva. Porque a doença em si não tem remédio. Remédio ainda. Mas você, com azitromicina, com prednisona, você tem aqui o antibiótico das vias respiratórias e a prednisona é o anti-inflamatório. E ainda tem mais a dipirona, que é para estágio febril, geralmente crianças, jovens e adultos. Então, o que nós podemos oferecer à população, esses cuidados iniciais, que caiu muito a gravidade da doença. Agora, não caiu total, foi a infecção devido a quê? Aglomeramento. Quanto mais as pessoas se juntarem, mais possibilidade de transmissão do vírus, quando não há barreira, quando não há a máscara. Isso também é fundamental. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente tinha conversado muito sobre a imunidade de rebanho, né? Sim. E isso se confirma hoje, o senhor ainda tem o mesmo pensamento que, apesar dos casos estar diminuindo e haver aglomeração, pela aglomeração que está havendo hoje, por exemplo, em maio o povo estava trancado dentro de casa e mesmo assim o contágio estava lá nas alturas, né? Hoje, mesmo com todo o aglomeramento, com toda a pessoal saindo, já um pouco mais displicente do uso da máscara, os dados estão baixos e, assim, não existe dado baixo para a pessoa que perdeu o seu ente querido, né? Não existe o dado alto e o dado baixo, só existe a perda. Mas hoje, com esses números semanais e a imunidade de rebanho, se confirma o nosso pensamento, o seu pensamento em especial, que é quem entende, da última vez que nós conversamos? O grande problema é o seguinte, a unidade de rebanho é uma expectativa e uma colocação que você não pode ter uma certeza absoluta. Não é científico. Não tem assim é uma convicção, não é uma certeza. O número de pessoas infectadas é grande. Tanto é que o jovem, ele se infecta assintomático, mas pode transmitir. E pelos óbitos que eu estou te mostrando que são poucos, os poucos que morrem são pessoas de comorbidade. Então você vai ter muito raramente um jovem ou uma pessoa no intervalo de 30 a 60 anos a óbito. Geralmente acima de 60, mais ainda acima de 70 e muito mais acima de 80. Então, o que é que a gente trabalha? Que quanto menos infectar os assintomáticos, que nós chamamos de imunidade de rebanho, que eles se infectam ainda que não está infectado. Mas os vírus vão ter menos possibilidade de infectar muita gente, assim uma parte já está infectada. Resultado, 50% da população infectada já pode considerar uma imunidade de rebanho. A metade da população foi infectada, tem a sua imunidade natural, que também é controverso. Existe um estudo que fala em reinfecção, mas mesmo assim, mesmo em reinfecção, que aí também é uma convicção, não é uma certeza, a reinfecção no próprio jovem também vai voltar aquela história. O jovem, ele é infectado, não tem problema sério, mas pode transmitir. Isso é um problema. Ninguém pode deixar de entender. Se o jovem se infecta, embora assintomático, mas ele pode transmitir o vírus para as pessoas mais suscetíveis. Por isso que a máscara é uma barreira que deve ser utilizada, porque você, além de se prevenir, previne uma outra pessoa que você poderá infectar. Gente, assim, esses dias está muito quente, né? Eu até fui ao supermercado com o Marcos essa semana e eu disse assim, eu estava tão sufocada com o calor que eu disse assim, Marcos, parece que a gente começou a usar máscara ontem e já faz 8 meses que essa bichinha virou a nossa peça íntima, né? É verdade. Porque estava tão calor, então nesse momento é indispensável você beber muita água, tá bom? Eu não tô com sede. A sede já é um sinal que seu corpo está desidratado, seu corpo já está reclamando. É beber água antes de sentir sede, tá bom? E uma coisa que eu achei bem interessante e é até cabível aqui nesse momento, que
a maioria dos óbitos de pessoas que falam assim, não, já tinham comorbidades, quando começou isso, a gente pensou muito nos aidéticos, né, que tem a imunidade comprometida. Sim. E assim, é sinal que os remédios, o coquetel que o pessoal que contraíram AIDS tomam, tá servindo assim muito bem, porque não se vê esse dado nas mortes de Covid. E assim, eu tenho convicção que eles não estão longe desse vírus, 100% do coronavírus, né? E a gente não escutou falar nisso. As comorbidades que o pessoal fala é muito pessoa que tem diabetes, de idade, obesidade. Esses ficaram muito mais evidentes do que o soro positivo. O soro positivo não foi nem comentado, né, nisso. É verdade. A doença oportunista para o HIV e a AIDS é a tuberculose, que é uma bacteriose, né, que realmente nós associamos o HIV quando desenvolve, se torna a síndrome de imunodeficiência adquirida, com a tuberculose, que é uma bacteriose oportunista, muito mais nesse público. E você foi muito feliz. O vírus Covid-19, ele tem uma predileção para as células adiposas em pessoas de idade, com asma, que já é um problema respiratório, diabetes, hipertensão e neoplasias, que são as células cancerígenas. Então, é um público que, quando você faz uma investigação epidemiológica no óbito, a gente vai ver o prontuário do paciente, ele já tem essas comorbidades que você muito bem citou. Então, as pessoas que, mesmo hipertensas, elas controlam com o antihipertensivo, com a alimentação adequada, cuidado com o peso, já pessoas de idade, nós não temos maiores problemas. São os hipertensos, diabéticos, que têm neoplasias e asma, que não têm o controle. Isso é bem interessante. Então, nós temos um grande número de pessoas hipertensas, até fora do peso, ou até mesmo diabéticos, mas eles controlam com a medicação, cuidado mais no alimento, atividade física, mínima que seja. Então, tudo isso favorece o que nós chamamos da imunidade que nós temos no nosso próprio organismo. E me diga uma coisa, secretário, aquela parte de campanha dos exames, dos 100 exames diários que era disponível, como está hoje? O Estado, através do LACEN, ele centralizou no Hospital de Maracanaú, que era para ser o hospital de campanha, acabou virando um centro de testagem. Eles fazem através do PCR, que é logo no início da doença. Antigamente, ou até pouco tempo, a gente, para fazer uma sorologia, teria que esperar que as pessoas apresentassem os sintomas, senão não tinha como, porque se você não tem sintomas da síndrome gripal, isso quer dizer que os seus anticorpos não foram desenvolvidos. Já com o PCR, não. Se no primeiro dia que a pessoa foi infectada, até o 10º dia já está com o organismo pronto para dar uma resposta daquele exame. Esse exame é feito através do material, os fluidos das narinas, num cotonete, levado no recipiente para o laboratório, e aí já diz se você tem ou não a doença. Por exemplo, qualquer um de nós 5 aqui, digamos que nós tivemos um contato com uma pessoa infectada, automaticamente seu organismo vai, mesmo assintomático, vai ter a presença do vírus. E aí você vai lá no centro de testagem, no Hospital de Maracanaú, ali vizinho à capela, entre a capela e o estacionamento. Tem uma equipe diariamente, de segunda a sexta, ordem de chegada, não precisa nem um protocolo, faz, com 5 dias tem um resultado. Se a pessoa já tiver contraído, já tiver tido contágio, ele diz também ou não? Não diz, porque essa altura do campeonato, nós não vamos ter interesse de saber se você teve ou não, porque ninguém tem certeza absoluta que quem teve está imune. O que a gente precisa saber se você tem o vírus. No momento. Isso é que é interessante, porque nós temos convicção que pode haver reinfecção. Temos ainda algum estudo que a imunidade ela vai diminuindo gradativamente. Nós temos um estudo que pode ser outra cepa viral. Então, mesmo você imune a uma cepa viral, como tudo é uma incógnita, então você é preferível que se você for uma pessoa que está sempre em área de risco, no próprio trabalho, lá não importa. Se você quiser, enquanto tiver lá o centro de testagem, mensalmente você pode ir lá e fazer. Aliás, 45 dias.
A cada 45 dias. Porque senão a pessoa vai entrar em neurose, vai querer estar fazendo... Então, porque, mas eu queria saber se eu já tive. Ora, volta a repetir. Como tudo é incógnito, se você teve, será que você conferiu imunidade? Vou dar um exemplo aqui bem crasso. O IgG é uma imunoglobulina que você diz que você teve e está imune. IgG. Mas se você passa algum tempo e for fazer o exame, você está lá, o seu IgG, mas apresenta o GM. O GM é o vírus que está me infectando. Aí você vai dizer, mas como é que pode? Eu tenho o IgG e tenho o IgM, quer dizer, eu estou imune e ao mesmo tempo voltei a ter o vírus. Tem mais outro caso. Eu conheço um amigo meu, médico, que trabalha conosco, ele foi infectado, deu IgG. É o vírus que você está e infecta as outras. Está com 4 meses que esse IgG não sai dele. Aliás, o IgM. Sente nada, absolutamente nada, desde o início. Então, é tudo Mas essa pessoa que está com o IgM, que está com o vírus ainda no organismo, ela ainda continua transmitindo? Não, porque também tem um prazo. Você não vai transmitir eternamente. Pois é. Porque tem um período que os vírus se proliferam e se tornam o que eles já chamam de carga viral. A carga viral é aquela quantidade de vírus que alguém que foi infectado reproduz esses vírus no organismo dela e falando, próximo, etc, tal, transmite pela fala, tosse, espirra, etc. Então, é tudo muito complicado você discutir, dizer uma certeza. Não existe infectologista que hoje diga, a pandemia passou, ela diminuiu diminuiu o número de óbitos, diminuiu o número de casos, mas ainda continua. Então, esses continuam, de repente um vai a óbito. Que você falou muito bem. Aí a perda é grande. Ou 41, como já chegou aqui numa semana, 41 óbitos. Realmente, qual é o problema? É a falta de leitos. A pessoa, um grande número de casos, mesmo que não seja tão grave, mas você precisa de leitos clínicos. E às vezes é que eles estrangulam essas vagas, por isso nós temos que diminuir o número de infectados. Porque quando precisar, se for o caso, e precisar de um hospital, está tudo lotado, e às vezes uma coisa simples ela pode se agravar. Porque a grande jogada na saúde pública é detectar um problema precocemente e medicar. Mas às vezes um desses que você identifica precocemente se agrava por conta da comorbidade, por conta das pessoas mais nevrálgicas por uma série de problemas. Secretário, foi assim muito esclarecedor saber né? Porque a gente estava com medo mesmo, porque as próprias pessoas que trabalham no hospital, que tá lotado, que é chegando gente direto que não estão dizendo que não sei o quê. As próprias pessoas do hospital assustam a gente como roda, Peba, eu, Marcos, como a gente anda muito e as pessoas ficam, nossa, tá lotado, o povo não tá falando agora por causa disso, por causa daquilo, estão escondendo, estão abafando. E eu, rapaz, quer saber uma coisa? Eu não vou escutar não, eu vou perguntar, é a quem sabe. Ele não vai mentir pra gente não, ele não vai esconder. Então foi muito esclarecedor, agradeço muito a sua presença mais uma vez. A gente ainda tem que ter aquela conversa que a gente agendou pra falar do céu, pra falar... outubro já está terminando. Porque saúde é inesgotável, né? Sempre tem assuntos. Você vê, assim, para a conclusão aqui da nossa conversa sobre os leitos de retaguarda do hospital, tanto clínico como de UTI. Hoje nós temos 5 leitos de UTI. Novos, né? Que foi inaugurado. Continue 5 do Covid. Só Covid, né? Os 9 lá, os 10, vamos tentar os 10. Mas tem os leitos clínicos, que é aquele paciente de média complexidade, que a atenção básica não conseguiu, então vai lá repousar, medicação mais intensiva, daí UTI, unidade de tratamento intensivo, ali sob a vigilância do médico, do enfermeiro, medicação, qualquer coisa lá, respirador, então é uma coisa que lhe resguarda até a sua vida. Então continua, e se você chegar no hospital, qualquer um de vocês, não está lotado. Olha aí, isso, e nenhum entubado. Porque os cuidados primeiros estão sendo realizados. Os iniciais, que nós negligimos, nós todos. É verdade. A doença chegou, realmente não tive uma experiência. Isso foi em todo canto, gente. Foi todo o mundo. Em todo mundo.
fica em casa, só venha se tiver com Se tiver dispneia. muito Ou, mesmo. na verdade, você tem que correr logo no início. Qualquer espirrozinho. Custa nada, os 28 postos abertos aí para todo mundo. O AB 24 horas, UPA 24 horas, hospital, emergência 24 horas. Qualquer início. Isso é matemático, né? Quanto menor os sintomas, melhor você se recupera. Quanto maior os sintomas, maiores células estão. Isso, engraçado que isso vale até para dor de cabeça, né? Tudo. Aí, Gente, e aí falta leito. Por isso que esse é o problema do colapso, secretário, né? foi É um a enorme demanda prazer. muito grande e a oferta menos. Ninguém quer que aconteça. Quero agradecer a sua presença mais uma vez eu sei que a agenda é cheia, mas o senhor sempre tem um tempinho para vir conversar. Muito, muito obrigado. Precisando de nós, estamos aqui. Tamo junto. Tamo junto, meu filho. Valeu, viu? Apoio Cultural.